Olá, meu nome é Sônia Venâncio, eu sou pediatra, pesquisadora do Instituto de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, e vou conversar com vocês sobre os cuidados com o recém-nascido. Para começar a nossa conversa, vocês vão assistir um vídeo produzido pelo Ministério da Saúde que fala sobre a hora de ouro. Bem, então esse vídeo ele nos lembra da importância desse momento do nascimento. É o momento do primeiro encontro do bebê com a sua mãe, é a chegada do bebê ao mundo. Então é muito importante que nós profissionais de saúde estejamos preparados e cientes do que é importante fazer nesse momento da chegada do bebê. O que nós podemos fazer de melhor para essa dupla, mãe e criança, com base nas evidências científicas. Então, o que eu vou conversar com vocês é sobre 3 ações que são preconizadas para esse momento do nascimento, que são o contato pele a pele, a amamentação e o clampeamento tardio ou oportuno do cordão umbilical. Então, qual que é a ação mais importante no momento do nascimento do bebê? É colocá-lo em contato pele a pele com a mãe imediatamente após o nascimento. É claro que a gente tem que tomar alguns cuidados, para manter a temperatura corpórea do bebê, então se recomenda cobrir a criança com um campo ou uma toalha morna para mantê-la aquecida enquanto ela mantém esse contato pele a pele. Lembrar que esse é um direito do bebê e da mãe, Esse momento de contato pele a pele, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde no contexto da Rede Cegonha. Para que isso possa acontecer, é necessário que aconteça uma mudança de paradigma, que coloque a mulher e o bebê como protagonistas de fato desse momento do parto e nascimento. Então, por que é importante conversar sobre isso? Naquela pesquisa Nascer no Brasil, que foi feita em uma amostra representativa de maternidades aqui no Brasil em 2012, nós vimos que somente 28% dos bebês foram colocados em contato pele a pele com a mãe. E esse dado preocupa muito, porque essa ação do contato pele a pele, ela tem muitos benefícios para a mulher e para a criança. Então é preciso fortalecer a fisiologia do parto, isso tem que ser respeitado e promovido para o encontro da mulher com o seu bebê. É importante pensar também em respeitar o ritmo desse encontro, Cada mulher tem um ritmo diferente, então quando a gente diz colocar o bebê em contato pele a pele imediatamente após o nascimento, também a gente precisa conversar com a mulher sobre isso, A gente precisa explicar esse procedimento, a importância desse procedimento e não simplesmente colocar o bebê. E cada mulher, ela vai dar sinais de que ela está pronta para receber esse bebê. Então é importante conversar e respeitar esse ritmo que cada mulher tem. E também eu coloquei aqui um alerta, em relação ao passo 4, porque o contato pele a pele e a amamentação fazem parte da iniciativa Hospital Amigo da Criança. E, assim, muitas vezes a equipe do hospital, para poder cumprir de fato esse passo, e poder passar nessa avaliação, essa equipe acaba fazendo esse procedimento de uma forma muito mecânica, Então, inicialmente a gente via até alguns profissionais forçando o bebê a fazer uma pega imediatamente. Então, não é exatamente dessa forma que a gente imagina esse primeiro contato, É um primeiro contato imediatamente após o nascimento, mas que respeita a prontidão da mulher e do bebê. Então, a equipe tem que ter bastante sensibilidade, para lidar com esse momento. Quais são as vantagens, então, do contato pele a pele? O bebê tem contato com as bactérias da mãe e da comunidade, Isso vai influenciar na prevenção de doenças, de infecções, ou seja, o bebê vai ser colonizado com a microbiota da mãe e
com o leite materno, então, a mãe já vai passar anticorpos para combater essas bactérias. E os estudos mostram também que, além dessa questão da prevenção das infecções e das doenças, o contato pele a pele vai favorecer o vínculo e o apego entre mãe e bebê. Então, esse primeiro contato, ele é muito importante. Também vai repercutir, né, no padrão respiratório e circulatório. Esses padrões vão se estabelecer melhor no contato pele a pele, além da manutenção da temperatura, né, que a gente já falou, desde que se tomem os cuidados, né, da sala não estar muito fria e que o bebê seja protegido, então, com uma manta. Então, evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o nascimento para procedimentos de rotina, tais como pesar, medir e dar banho, é muito importante, né? A gente falou, os protagonistas são a mãe e o bebê nesse momento. Todos esses procedimentos, eles podem esperar, eles não precisam ser feitos nessa primeira hora após o nascimento. Isso vai ter, então, um impacto na saúde do bebê, né? Na saúde da mulher também, porque vai prevenir hemorragia pós-parto e vai favorecer também a amamentação, né? Esse contato pele a pele é uma primeira etapa, né? Um primeiro passo para que a amamentação seja promovida na primeira hora de vida. Bom, mas temos desafios, né, para isso acontecer. Como eu falei, na pesquisa Nascer no Brasil, só 28% dos bebês foram colocados em contato pele a pele. Então, quais são os principais desafios para essa prática? Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é o desconhecimento sobre a importância do contato pele a pele. Então, nós temos a obrigação de divulgar isso, né? De conversar com os membros da equipe. Muitos de vocês podem dizer, nossa, no meu serviço é muito difícil, porque as rotinas, os procedimentos estão muito estabelecidos e impedem que isso aconteça. Então, um primeiro passo para a mudança é, de fato, que essa equipe converse sobre a importância do contato pele a pele. Eu vou deixar para vocês no final da apresentação algumas publicações que trazem as evidências científicas sobre a importância do contato pele a pele. Isso tem que ser muito discutido e conversado entre os profissionais de saúde. Então, para isso acontecer, a equipe tem que estar convencida dessa importância. Um outro desafio grande, né, é a cesárea, né, as nossas altas taxas de cesárea. Então, vocês podem também pensar, nossa, será que é possível promover o contato pele a pele mesmo num parto cesárea? Sim, é possível. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né, como, por exemplo, a temperatura da sala. Negociar com a equipe, providenciar cobertor, touca, para poder manter a temperatura do bebê. Alguns hospitais têm também utilizado uma faixa, né, tipo uma faixa do bebê canguru, para propiciar esse contato com mais segurança. E uma outra questão também que eu queria lembrar é que a lei de acompanhante no trabalho de parto vale também para cesariana, né? E isso, então, esse próprio acompanhante, ele pode, além da equipe do hospital, pode oferecer apoio, ajudar de fato a manter esse contato pele a pele. Passando então agora para a amamentação, né? Então, eu falei já, o contato pele a pele é fundamental e vai propiciar também, vai favorecer que a amamentação aconteça na primeira hora de vida, né? Então, estimular o início precoce do aleitamento materno, idealmente na primeira hora de vida, faz parte da iniciativa Hospital Amigo da Criança, é o passo 4 da iniciativa. Então, essa iniciativa ela foi lançada aqui no Brasil em 1992, então já faz bastante tempo que nós trabalhamos, né, com a iniciativa Hospital Amigo da Criança. E esse passo 4, na verdade, é um dos mais difíceis de serem implementados, de acordo com dados de monitoramento, de avaliações da IAC.
Então, é importante a gente sempre conversar sobre a importância do aleitamento na primeira hora de vida, que vai trazer, então, benefícios e vai favorecer o estabelecimento da amamentação. Então, esse bebê fazendo a pega, né, na primeira hora de vida, vai estimular os hormônios, desencadear toda a cadeia de hormônios, ocitocina, prolactina, favorecer a descida do leite. Então, iniciar precocemente o aleitamento vai favorecer um bom início e um estabelecimento da amamentação. E além dessas vantagens para a criança, então, também vai prevenir a hemorragia pós-parto, né, através do estímulo da ocitocina. É muito importante também reforçar que existem estudos epidemiológicos que mostram o impacto da amamentação na primeira hora de vida na mortalidade neonatal. Em Gana foi feito um estudo com quase 11 mil crianças e eles verificaram uma redução da mortalidade neonatal em 16% quando o aleitamento era praticado no primeiro dia e uma redução da mortalidade neonatal em 22% se a amamentação era praticada na primeira hora de vida. Então, esse estudo, ele reforça a importância da amamentação na primeira hora e registra, então, o impacto que isso pode ter na redução da mortalidade neonatal, que é um dos principais desafios que a gente tem em relação à mortalidade infantil no Brasil. É interessante, né, observar que quando a gente respeita essa fisiologia, a gente respeita esse ritmo do bebê, esse bebê ele é capaz, inclusive, quando colocado no colo da mãe, ele é capaz de engatinhar, de fazer movimentos, de se arrastar para fazer a pega e iniciar a amamentação. Então, tem um estudo muito interessante que compara dois grupos de bebês. Um grupo é colocado em contato pele a pele e se espera de fato o ritmo desse bebê. Então, espontaneamente ele vai se movimentando, ele alcança o mamilo e começa a mamar. Isso acontece em torno de 30 a 40 minutos. Então, por isso que eu falei, né, que colocar o bebê para mamar na primeira hora não significa colocar o bebê em contato pele a pele e exigir que ele comece a mamar imediatamente, forçando a cabeça dele contra o peito. Então, é importante respeitar esse ritmo do bebê. E o outro grupo de bebês foi separado da mãe, foi para banho, procedimentos, e quando foi colocado no colo, em contato pele a pele, dormiu, né? Ele não se movimentou, não procurou o peito e não estabeleceu a amamentação. Então, o que isso mostra para a gente, né? Isso mostra que se nós respeitamos esse ritmo, esse momento do bebê, ele vai conseguir, espontaneamente, ele vai procurar a amamentação, ele vai conseguir mamar na primeira hora. Ao passo que se a gente faz procedimento, separa esse bebê da mãe, ele vai perder aquele estado de alerta, né, que ele nasce, vai se estressar e vai provavelmente dormir e não vai mamar. Então, é a importância de respeitar de fato esse momento. E o terceiro ponto que eu queria reforçar com vocês é o clampeamento do cordão. Então, existe uma recomendação das diretrizes de parto normal de realizar o clampeamento do cordão umbilical entre 1 a 5 minutos ou de forma fisiológica quando cessar a pulsação, exceto se houver alguma contraindicação em relação ao cordão ou necessidade de reanimação neonatal. Então, preocupados com essa questão dos efeitos do clampeamento precoce em relação à anemia, nós fizemos lá no Instituto de Saúde um estudo avaliando então os efeitos do clampeamento tardio do cordão umbilical sobre os níveis de hemoglobina e ferritina em lactentes aos 3 meses de vida. Então, como é que foi esse estudo? Foi feito lá no Hospital do Campo Limpo. Nós fizemos uma proposta para a equipe, então, e sorteamos bebês
que continuaram na rotina do hospital, tendo o cordão clampeado imediatamente após o nascimento, e um grupo de bebês foi sorteado então para que a equipe esperasse 1 minuto, né? A gente instalou relógios na sala de parto e a proposta era esperar pelo menos então 1 minuto para esse clampeamento. E nós tivemos então um resultado muito interessante, né? O clampeamento tardio, ele favoreceu, aumentou os níveis de ferritina da criança aos 3 meses de idade, quando comparados às crianças submetidas ao clampeamento imediato. Então, isso com 1 minuto, pelo menos, né? Aqui na recomendação, vocês viram que é possível esperar de 1 a 5 minutos ou esperar cessar os batimentos do cordão. E isso tem um impacto então comprovado, essa recomendação passou a ser incorporada em todas as diretrizes de cuidados com o bebê, porque é uma forma efetiva de prevenir a anemia na infância. Bom, então a gente falou dessa hora de ouro, né? Desse momento tão bonito, da chegada do bebê, desse primeiro encontro, e o que nós profissionais de saúde podemos oferecer de melhor para essa criança. É o contato pele a pele, a amamentação na primeira hora e o clampeamento tardio ou oportuno do cordão umbilical, né? Então esses procedimentos eles vão favorecer tanto o bebê quanto a mulher. E os outros procedimentos, então? Vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos recomendados e não recomendados nesse momento. Então, a realização do índice de Apgar no 1º e 5º minutos de vida deve ser feito rotineiramente, então. Isso é importante para avaliar a vitalidade do bebê e identificar a necessidade de intervenções. Mas não se recomenda a aspiração de orofaringe nem nasofaringe sistematicamente no recém-nascido saudável. Então, aquela pesquisa Nascer no Brasil, ela mostrou ainda essas práticas nas nossas maternidades. Então, por que fazer procedimentos tão invasivos, né, para um bebê saudável que não vai se beneficiar com isso? É de fato muito agressivo, né? Se a gente pensar, se a gente se colocar no lugar do bebê, né, chegando no mundo e sofrendo tantas intervenções desnecessárias, a gente realmente vai parar, pensar e ver que não é bom, né, fazer esses procedimentos. Também não se recomenda realizar a passagem sistemática de sonda nasogástrica e nem retal para descartar atresias, né, no recém-nascido saudável. Então, todos esses procedimentos invasivos, eles não são recomendados porque eles não mostram benefícios para a criança e trazem um grande desconforto. Outros procedimentos, então, que devem ser feitos, né? O registro da circunferência cefálica, temperatura corporal e peso após a primeira hora de vida. Realizar exame físico inicial para detectar qualquer anormalidade física maior e para identificar problemas que possam requerer transferência dessa criança. Assegurar que qualquer exame, intervenção ou tratamento da criança seja realizado com consentimento dos pais e também na sua presença, ou, se isso não for possível, com seu conhecimento. Então, é preciso mudar, né, a postura em relação aos procedimentos que vão ser feitos com a criança. Então, a equipe sempre tem que conversar com os pais em relação a tudo que vai ser feito e, de preferência, né, que eles estejam presentes. Outro procedimento também recomendado é a profilaxia da oftalmia neonatal. Então, isso deve ser realizado rotineiramente, mas não precisa ser feito imediatamente nessa primeira hora de vida da criança. Então, vocês imaginem as consequências de se fazer, por exemplo, um credê logo que o bebê nasce, né? Isso vai interferir, vai atrapalhar o contato visual do bebê com a mãe nesse momento. Então, isso deve ser evitado, deve-se respeitar essa primeira hora, priorizar esse contato, né? Como a gente já falou,
E esses procedimentos todos, né, inclusive a profilaxia da oftalmia, o CREDE, isso pode ser realizado em até 4 horas após o nascimento. A vitamina K, para prevenir então a doença hemorrágica, a preferência é pela administração intramuscular, isso deve ser conversado então com os pais, né? Esse procedimento deve ser relatado aos pais e a preferência pela via intramuscular é porque apresenta uma melhor relação de custo-efetividade. E é importante então checar em todos os locais de parto, planejar o cuidado e ter em mente que pode ser necessário chamar por ajuda se o recém-nascido precisar de ressuscitação. Então, a equipe tem que estar preparada no caso de uma intercorrência, assegurar que existam recursos para ressuscitação e para transferência do recém-nascido para outro local se necessário. Então, tem inclusive uma publicação do Ministério da Saúde sobre o transporte neonatal, né, o transporte dessas crianças, o que é necessário assegurar e garantir para que esse transporte seja feito de uma forma segura e desenvolver fluxogramas de referência de emergência e implementá-los se necessário. Então, aqui a gente entra numa questão importante que é a organização da rede de atenção. A Rede Cegonha vem contribuindo bastante para essa discussão, para a pactuação desses fluxos, para que de fato os bebês possam nascer no melhor local indicado para eles e que possam ser transferidos, né, em casos de emergência para locais também que possam assegurar o atendimento adequado a essas crianças. Então, para finalizar, tudo que eu falei para vocês aqui foi baseado nessas 3 publicações. Então, essa primeira publicação, além da sobrevivência, ela vai apresentar os benefícios, então, dessas 3 intervenções, né? O contato pele a pele, a amamentação na primeira hora de vida e o clampeamento oportuno do cordão umbilical ou clampeamento tardio. E aqui a gente tem as evidências que sustentam essas recomendações e o impacto que isso tem na saúde das crianças e das mães. O Ministério da Saúde também tem uma série de publicações sobre atenção à saúde do recém-nascido, né, um guia para profissionais de saúde, e nesse volume 1, então, são apresentados os cuidados gerais, né, que são esses que eu conversei com vocês. A gente não entrou aqui em situações específicas, prematuridade ou bebês que precisam de reanimação, mas nessa publicação do Ministério também essas questões são tratadas para orientar as equipes de saúde. E por fim, as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal, né, também vão orientar todos esses procedimentos que a gente apresentou, né? Essas diretrizes estão em consonância, então, com todas essas recomendações que nós conversamos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês e espero que vocês levem essa mensagem para as equipes das maternidades, que discutam a importância dessa primeira hora, a hora de ouro, que a gente sempre pense nesse momento como um momento muito especial, né, na vida do bebê e da mulher também, a chegada dele no mundo, o primeiro encontro dele com a mãe, com a família. Então, o que nós profissionais de saúde podemos e devemos fazer para realmente oferecer o melhor cuidado para esse bebê nesse momento. Então, muito obrigada.